com a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer. No primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Ele está no rol dos maiores jogadores esmeraldinos de todos os tempos. Luvanor Donizete Borges foi um meia de rara habilidade que encantou a torcida do Goiás Esporte Clube nas décadas de 1980 e 90. Mineiro da pequena Pirajuba, Luvanor chegou ainda criança em Goiânia, de onde trilhou seu caminho para o futebol. O despertar para a carreira foi nos campinhos de terra da Vila União. Surgiu como um raio nas categorias de base do Goiás e logo estava entre os profissionais do time esmeraldino. Foi o craque do lendário time de 1983 e sua venda ao Catania, da Itália, rendeu ao Verdão a área do centro de treinamentos do Parque Anhanguera. Além de sua rica história no Goiás e passagem por Catania, Luvanor atuou também por Santos, Flamengo, Inter, Sporting da Colômbia e Bahia. No futebol goiano, envergou a camisa do Vila Nova, do Atlético Goianiense e encerrou a carreira na Anapolina. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. No programa de hoje, um ícone do futebol goiano, Gerliezer, João Paulo, Vinícius. Quem foi Luvanor? Donizete Borges. Bem, eu nascido em Minas, Pirajuba, Minas Gerais, 15/2/61. Mudamos para Goiânia na década de 70, final da década de 70. Naquela época, a Copa do Mundo de 70 nós já assistimos aqui com a família. Em 74, meu pai resolveu me levar para o Goiás para fazer um teste nas escolinhas, né? Aliás, nas escolinhas não, na categoria de base. Naquela época não tinha escolinha, tinha tampinha dentro de leite, eu tinha pela idade, tinha que fazer um teste dentro de leite aos 13 anos. Ali começamos a minha trajetória como jogador. Era um sonho muito grande que eu tinha desde criança, desde o berço, porque antes de levar para o Goiás, aos 13 anos, a gente já jogava, era tudo uma situação totalmente diferente de hoje.
Então o que nós fazíamos enquanto criança era estudar e jogar bola, no meio da rua, nos campinhos, nas praças, no asfalto, nas ilhas das avenidas. Então isso... E assistir pela televisão, ainda preto e branco, né? Os nossos ídolos que jogavam naquela época. Então isso criou um sonho muito grande na minha cabeça, na minha memória quando criança. E a vontade enorme, uma paixão muito grande pelo futebol e a vontade enorme de transformar num jogador profissional, fazer uma carreira, enfim. E me dediquei bastante desde criança. A minha mãe fala que quando eu era criança, em Minas, não, que nós chegamos aqui, eu tinha 8 para 9 anos, eles iam lá em casa me buscar para jogar bola, os outros times, aí a minha mãe conta essa história. E disse que eu falava assim, peraí que eu vou mamar um pouquinho igual meu avô. Então eu jogava desde pequenininho. Ela conta essa história. Então foi assim que começou a minha história no Goiás. Um sonho, uma paixão muito grande de tornar um atleta profissional, fazer uma carreira. E pelo desempenho que a gente tinha quando criança nos jogos do setor onde eu morava, no setor União, Vila União antigamente, hoje é setor União, e vizinhança, né? Jardim América, Vila Alvorada, por todo aquele lugar, não tem o movimento que tem hoje, era só campo atrás de campo, então tinha-se muitos torneios, praticamente tinha dia que nós jogávamos bola até 11 horas da noite no meio da rua, era uma coisa maravilhosa, era só estudar, acabava o estudo e ia jogar bola, fazer os joguinhos contra os time de baixo, time de cima, time da outra rua do meio, rua de baixo. Então era maravilhoso. E isso criou uma paixão enorme que no decorrer da vida transformou num amor muito grande pela profissão. Vando, às vezes surge muitas comparações assim na infância, e eu já ouvi uma sobre você, não vou me recordar aqui quem passou, mas disse que você tinha um irmão que era melhor de bola que você. Olha, isso é uma coisa que a gente responde muito. Meu pai, quando me levou pro Goiás, meu irmão é mais velho do que eu, 2 anos. Ele levou nós dois pro Goiás. Eu numa categoria inferior, eu tinha 13 anos, ele tinha 15, uma categoria superior. Para fazer os testes, aprovação, enfim. E não sei qual motivo, ele não conseguiu ficar, não seguiu carreira. E eu consegui me enquadrar dentro daquilo que o futebol pede, o futebol exige, e seguir a minha carreira. Ele era um cara que gostava muito de bater a famosa pelada. Todo mundo gostava naquela época de bater pelada, né? Mas ele era muito ligado a essas peladas, esse futebol de vila, de várzea, se dedicou mais a isso. E ele era bom de bola muito mesmo? Bom, ele era bom. Como que era o nome dele? Lucácio. Luvador, e tendo em casa uma concorrência, digamos assim, sadia, sua vida familiar era uma vida de futebol, especificamente, ela já era, apesar de vocês não serem profissionais, serem crianças, mas já era voltada ao futebol? Exatamente, porque naquela época você não tinha celular, não tinha shopping, não tinha internet, a televisão era preto e branco, então a nossa diversão era jogar bola. Rapaz, era maravilhoso, cara, era tranquilo, não tinha a delinquência que tem hoje na rua, não tinha os assaltos, não tinha essa insegurança. Hoje a gente lembra, eu vou na casa da minha mãe basicamente todos os dias. Eu sou uma senhora de quase 80 anos. Quando eu não vou, ela liga desesperada, até passando mal, porque aconteceu tanto medo das coisas, né? Então, e a gente conversa muito, né? Como nós éramos felizes nesse sentido, porque era uma diversão maravilhosa, cara. Aí tinha muita concorrência, o time da minha rua com o time da sua rua, com o time da quadra de baixo, da quadra de cima, do Sudoeste, contra o Vila União, contra o Jardim América, contra a Vila Alvorada, e tinha os campeonatinhos entre eles, faziam lá, mas tinha muito jogador bom. Agora, respondendo de tabela a sua pergunta, Geraldo, era muito jogador bom em Vila, em setor, em pelada. Porque quando meu pai me levou para o Goiás, a partir do momento que eu me fixei como atleta do Goiás, eu levei todos os meus amigos que eu vi que tinham qualidade, eu levei para o Goiás, para dar oportunidade, uma chance. Nenhum vingou. Quer dizer, tinha muito jogador bom, tinha jogador bom em Vila, como hoje. Você pega esses torneios aqui, vocês vão assistir essas Copa Flávia, é bom ali, mas no profissional é outra coisa. Isso é água pro vinho, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você é bom na pelada, é bom aqui no joguinho de várzea, de rua, de campinho, de coisa, mas hora põe no campo profissional, camisa, arquibancada, responsabilidade, cobrança e etc e tal, não vinga. Então eu, quando fui pro Goiás, eu levei muitos amigos meus, mas vários, que eram
na nossa região, no nosso campinho de pelada, que as coisas, eram tidos como fenômenos no nosso meio, né? Porque nós vivíamos basicamente disso. Nós ia para a escola, voltar da escola, almoçar e jogar bola. E aí jogava bola 6, 7 horas da noite, jogava no asfalto, debaixo da iluminação, nas ruas, nas avenidas, naquelas ilhas de avenida hoje perigosíssimas, ônibus passando do lado e do outro, caminhão, carro. E nós jogávamos lá porque, como nós jogávamos só em terra, e quando eles fizeram as ilhas das avenidas, era grama. Então nós éramos desesperados para jogar em grama. Aí não tem grama. Falei, poxa, então como é que nós vamos fazer jogar em grama? Aí nós jogávamos naquele espaçozinho em grama, o gol era acertar a gueroba lá, acertava a gueroba 1-0. Então você imagina o risco. Eu paro lá hoje, na feira, e olho para trás, eu jogava aqui, e ônibus, caminhão e carro passando, e tudo, meu Deus do céu. Então eram situações que a gente vivia, que nesse aspecto, nesse sentido, nós éramos felizes demais, porque não tinha a delinquência, a droga, o perigo, todo esse absurdo que nós estamos cansados de ver de minuto em minuto no Brasil, né? Você lembra o dia que foi fazer o teste no Goiás para entrar no Dente de Leite? Quem te levou? Como é que foi o teste? Bom, quem me levou foi meu pai. Foi o seguinte, como eu jogava no time da escola, jogava no time da rua, o time dos amiguinhos, e jogava no time da escola. Aí eu sobressaía muito nesses jogos, aí começaram a falar pro meu pai. Esse menino sempre precisa ir pro Goiás, pra um time grande, fazer teste. E foi falando, e os jogos na Vila União, no campo, nos campinhos, nos colégios, jogando no Colégio Tocantins também, no setor Bueno, hoje não existe mais. E de tanto eles falarem isso pro meu pai, como eu tinha 13 anos, não podia sair, meu pai resolveu me levar, e me levou eu e meu irmão, né, lógico, pra fazer o teste no Goiás. Quando eu cheguei a fazer o teste no Goiás... Você vai contar essa história a seguir, pode ser? Pode, claro. Luvanor é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros, Sherliezer Paulo. Futebol de Goiás, volta já. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 13 de setembro de 1953, o Atlético visitou o Ituiutaba em jogo amistoso e venceu a partida em um movimentado 4-3. Toca Fundo 2 vezes, Preto e Caixão marcaram para o Atlético. O Dragão de Alceu entrou em campo com Capitão, Plínio e Louro, Aldo, Oswaldinho, depois Tonho Oscar e Fábio, João Preto, Pinto, Epitácio, depois Duduca, Toca Fundo e Caixão. Década de 80. No dia 13 de setembro de 1986, o Dragão entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e venceu o Guarani por 1-0, no estádio Serra Dourada, pela primeira fase da competição. Osmarzinho foi o autor do tento rubro-negro. O Atlético era treinado por Arizona e teve em campo Leonete, Eduardo, Serginho, Dick e Célio Gaúcho, Marçal depois de Ney, Nélio e Osmarzinho, Olair, Valdeir e William. Década de 2000. No dia 13 de setembro de 2008, o Goiás foi ao Estádio Olímpico em Porto Alegre e bateu o Grêmio por 2-1. Os gols esmeraldinos foram anotados por Paulo Baier e Vitor. O time esmeraldino era treinado por Hélio dos Anjos e formou com Arley, Rafael Marques, Henrique e Hernando, Vitor, Fael, Ramalho, Paulo Baier, depois Fernando, Júlio César, Thiago Feltri e Arley. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje uma personalidade.
um ícone do nosso esporte, Luvanor Donizete Borges. Luvanor, no bloco anterior, você contava sobre sua chegada ao Goiás. Primeiro, você tem falado muito sobre seu pai, que ele era ligado ao esporte. O que seu pai fazia? Qual que é o nome dele? Anésio José Borges, meu pai, nós viemos de Minas, tinha uma sorveteria, um bar, sorveteria. Chegamos a morar em Campinas, primeiramente, ele com essa sorveteria, esse bar. Depois... Ele era atleticano? Não. Quando ele chegou, ele não... Ele ficou assim, preciso ver o que é aqui, como é que funciona a coisa aqui, né? Aí nós moramos na Avenida Jaraguá, rapaz, e vindo de um interior de 2.000 habitantes, talvez nem isso. E ele montou esse bar na Avenida Jaraguá com a 24 de outubro. E logo em seguida houve essa oportunidade de transferir para a Vila União, que era uma vila que estava começando, promissora. E foi quando nós lá mudamos e ali comecei a estudar, fazer aquilo que eu já falei para vocês, os campinhos, as peladinhas, os jogos, e foi crescendo a região toda. E ele que foi que me levou em 74 para fazer o teste no Goiás, em razão daquilo que eu falei para vocês. Os comentários chegavam para ele, e muitos comentários, e chamou muita atenção, porque ele era muito ligado ao esporte, gostava demais, torcedor do Cruzeiro, me ensinou, embora não tenha jogado futebol, muita coisa ele me ensinou, como por exemplo, assim, uma coisa que ele falava muito pra mim, muito, jogador que não chuta com as duas pernas, não vai em lugar nenhum. E jogador que perde a bola, muito conselho até hoje, depois de 50 anos, quase, eu ainda lembro. Se você perder a bola e ficar parado, também não vai em lugar nenhum. E outras coisas, que depois fomos ver que no decorrer ele tinha razão mesmo, né? Então, os ensinamentos, muitos ensinamentos dele, eu me lembro até hoje, ele me levou para fazer o teste lá no Goiás, na categoria de dente de leite, em 74, eu tinha 13 anos, e o teste era um campo de terra, onde o estádio hoje era um lixão. Era um lixão, uma planura, um campo de terra, pedra para todo lado, cascai, brita, caco de vidro, e no fundo da trave era um lixão, depósito de lixo. E lá foi o primeiro teste. Menino daquele tanto, nunca vi, daquele tanto. E como é que foi esse teste? Nós criamos uma expectativa danada no bloco anterior. Não, e aí é o seguinte, ele me levou, ficou assistindo. Aí ele queria que eu resolvesse tudo lá, né? Eu já tinha uma experiênciazinha com futebol, porque só vi mexendo com isso, embora 13 anos, jogava na escola, jogava no colégio, jogava na rua, jogava na quadra, jogava tudo quanto é canto. E era viciado em futebol na televisão quando passava, então você fica focado nisso e vai aprender muita coisa. E ele queria que eu chegasse lá e acabasse com o treino, acabasse com tudo. Eu falei, calma pai. E ele ficou nervoso comigo. Mas aí o treino surgiu muito bom, os diretores do Goiás não estavam no treino, que era o Marcinho, o treinador, mandou os assessores dele lá, não lembro mais se era o Joel, o Marcelino que estava dando o treino, não lembro. Aí as pessoas foram lá e correram chamaram os diretores do Goiás, os treinadores do Goiás, o Marcinho e os outros diretores, que tinha um menino lá sobressaindo demais sobre os outros, e eles iram lá olhar. Aí foi quando tudo começou, né? Eles apresentaram pro meu pai, falaram que era o treinador, o diretor, e ficou sabendo que tinha um menino lá, que era filho dele, que estava treinando, sobressaindo sobre os demais lá, e começou a conversa e já assinou o contrato. Aquele contratozinho amador, né, de filiação ao clube, e aí começou. Vanor, você sempre foi um meia? Sempre jogou ali no meio campo? Ou já tentaram te testar em outra posição? Não é que é testar. Por exemplo, na Pirajuba, quando eu vim, eu jogava no gol. Mas eu era muito pequenininho e franzino. Aí eu falei, não vai dar não. Eu era muito bom no gol. Mas gostava de jogar na linha também, eu gostava de jogar. Quando eu vim para Goiás, nos campinhos de colégio, era atacante puro, atacante nato, jogar na frente. Mas aí, no decorrer você começa, né, e vai se encaixando, se enquadrando. Por exemplo, aí quando eu fui fazer o teste no Goiás, eu fiz o teste de centroavante. O centroavante lá era o Edmilson, que mandava e desmandava no Goiás, um menino de 13 anos. Rapaz, e agora vocês falaram, como é que tira o Edmilson? Não tem jeito. Aí me mandaram pra ponta esquerda, pra jogar do lado do Edmilson. Mas eu não sou ponta esquerda, gente. Nunca joguei nisso aqui, ponta esquerda. Não posso ficar limitado a essa faixa aqui. Naquela época era assim, né? Jogava com 3 atacantes, ponta esquerda, centroavante direito, 3 meia, um volante, 2 meia, 4. O esquema era basicamente todos os times assim. Aí ficava limitado lá, aberto, os 2 pontos bem abertos, centroavante do meio, encostava um e tal. Mas não sou ponta esquerda. Aí os caras falaram, mas não tinha jeito de me tirar, nem jeito de tirar o Edmilson, que era o cara. Mas não teve jeito. Aí um dia surgiu a oportunidade de jogar na meia, atrás. Aí foi realmente onde, no Campeonato Goiano de Dente de Leite, teve um jogador nosso que não foi, parece que teve um problema de gripe, de saúde. E eu
E o Joel Marcelino era o treinador 2 dias, me colocou na posição. Ele falou, não, você nunca foi, você é isso aqui. Eu realmente gostei de jogar na meia. E de lá pra cá, nunca mais saí daquela posição. Foi onde eu me adaptei melhor e me dei bem mesmo e nunca mais saí. E quais lembranças que você guarda dessas categorias de base do Goiás, Rondô? Com quem você lembra de ter jogado, por exemplo, depois que também conseguiram se profissionalizar no futuro? Rapaz, eu tenho muita recordação boa, porque eram muitos jogadores bons. Era muita gente fazendo teste nas categorias de base todos os dias, muita gente. E eles restoiavam, lógico, que não pode ficar mais com 20 jogadores, 25 no máximo. Então, nas categorias de base do Goiás, eu fui campeão em todas elas, todas as categorias, e me sobressaí muito bem em todas, graças a Deus. Agora, eu jogava também com Gilson Jada, Carlos Alberto, isso é já no sub-20, no juvenil, que hoje é o sub-20, né? Mas antes tinha o Zé Teodoro, o irmão dele, o Gilson, saudoso, o Gilson Bonfim, que faleceu. Tinha o Gilson Jada, tinha o Adalberto Sabão. Todos eles viraram jogador com ano dentro de leite, né? E aí você vai subindo, começa o infantil, o infanto e o juvenil. Aí no juvenil já tinha o Carlos Alberto, o mesmo Sabão, o Zé Teodoro, o próprio Gilson, que faleceu há algum tempo atrás, também já estava jogando, foi para alguns times. Aí tinha o Gilberto, treinador de goleiro do Vila Nova. Tinha o Alberto Sabão. Todos esses jogadores que jogaram, inclusive, em 83, quando o Goiás chegou naquelas finais do Brasileiro. Luvanor, você disse que sua trajetória na categoria de base foi vitoriosa, ganhou tudo, né? E quando que foi a notícia de que você passaria a integrar o elenco profissional do Goiás? Você lembra desse dia e o que você sentiu? Esse dia aí quase me matou do coração, né? Eu acho que não infartei porque eu era menino, o coração era forte demais, graças a Deus. Porque foi o seguinte, eu fui subindo, tinha uma época no Goiás que eu jogava em 3 categorias, eu jogava na minha, na outra e na outra, porque era um jogador que despontava acima dos demais, da média, então era titular. Então basicamente eu não treinava, eu machucava muito, só jogava, porque não tinha tempo de treinar. Eu jogo hoje, outro depois da manhã eu só jogava. Aí quando chegou no Goiás um treinador que chama Paulinho de Almeida, excelente treinador, nunca mais vi o que virou esse cara pro profissional do Goiás, eu tinha 16 anos. Aí eles iam muito assistir os jogos nossos, os profissionais, o Matinho, o Lincoln, o Tuíra, o Lucinho, todos aqui, a Mauri. E depois um dia eu fui jogar com todos eles, com exceção do Lincoln, né? Alexandre, Neto, Macalé, eram os nossos ídolos. Nós acabávamos de treinar. Você pensa bem, o Goiás tinha um campo só, nós treinávamos 1,5, para depois treinava o outro, categoria superior, 2,5, depois o Juventude 3,5, depois o profissional entrava às 4,5, só tinha aquele campo de cima, onde tem a Avenida 85, só tinha aquele campo, grama, um pé aqui e outro ali, né? Você imagina, 4 categorias treinando o ano inteiro. Né? Então nós acabávamos de treinar 1,5, 2,5, acabava nós ficávamos sentados para ver os jogadores treinar. Aí passava o Matinho, o Lincoln, aquilo. Nós ficávamos doidos. Não precisava nem ver mais treinar, via quem ver o jogador. Mas tá bom, hein? Um dia infantil, aos 16 anos, eles assistiam muito os nossos jogos, a informação corre. Chega o Paulinho de Almeida lá contra um jogo contra a Napolina, foi quando eu estreiei à noite, quarta-feira, em Anápolis. Faltou um jogador do meio. Não é que faltou. Tinha, o profissional tem o elenco, tem o reserva. Aí eu não sei o que aconteceu com o jogador, o titular não podia jogar. E aí chega lá em casa e fala, você vai pro jogo amanhã, não quer dizer. Pensa bem, que preparação que um cara desse tem 16 anos, você vai pro jogo estrear no profissional, fora de casa, contra a Napolina, que era um time sempre muito bom, muito duro, e outra época, porque aquela época podia dar carrinho até no pescoço. Nada, segue o jogo. Vamos seguir o jogo. Então, eu levei um susto, todo mundo levou um susto lá em casa. Falei, mas você tem 16 anos, vai estrear no profissional, fora de casa na Napolina, aquele plantel grande, elenco grande, tem um profissional. Não, o Paulinho de Almeida, não, eu quero ele, eu quero esse menino aí, chama esse menino aí. Põe esse menino aqui. E não fomos, eu estreiei, ganhamos de 1-0, gol do Maisena, que tinha vindo também da seleção brasileira, o Maisena, um atacante. E eu estreiei contra a Napolina, no Jonas Duarte à noite, com 16 anos. E se a estreia gerou essa efervescência, esse furor todo, e no primeiro gol, como é que foi? Não, cara, aí depois, o primeiro gol a gente nem fala, mas os outros jogos, aí depois dos 16 anos, aí veio o Campeonato Brasileiro, eu tava com 17. Aí ele me põe contra o maior time do Brasil nos últimos 10 anos, o Internacional. Eu tinha 17 anos para jogar contra Batista, Falcão, Jair,
O maior time que tinha no Brasil. Eles não jogavam, eles atropelavam os caras. Esse time era tão bom que eles foram bicampeão invicto. Eles não... Aí quando ele foi lá, vai o Paulinho de Almeida de novo. Vem, eu sei que vai jogar. Mas como é que faz? Você vai jogar, vai fazer assim, assim, assado e pronto. Aí já tava com Matinha, com toda essa... Aí depois eu já não descia mais, já fiquei no profissional. Mas eu me lembro, uma noite, perdemos de 1-0 pro Internacional. O Serra Dourada lotadíssimo contra o campeão brasileiro. Nós jogamos de igual para igual e só não saímos na frente numa infelicidade muito grande do Tostão, um atacante muito bom que jogou no Goiás, muito bom. Perdeu um gol, tava 0-0, cara a cara, e não costumava perder aquele tipo de lance, aquele tipo de gol, e ele infelizmente perdeu, e o Internacional no final foi no ataque, acabou fazendo gol, e nós perdemos de 1-0, mas um Serra Dourada lotado. Esse jogo ficou marcado na minha vida exatamente por isso. Aqueles ídolos que eu assistia em criança, na televisão preto e branco, eu estava jogando contra eles. Você imagina a transformação da cabeça de uma pessoa assim? Você pode imaginar? Aqueles caras que não dormia, nós não dormia. Às vezes dormia abraçado com a bola, às vezes dormia muito tarde, fazia fadiga para acordar de manhã para ir para a escola, e ficava sonhando e pensando como é que seria, como é que... Então aquele pessoal todo que você ficava na televisão preto e branco e na televisão depois assistindo, hoje você estava jogando contra eles. Então é uma transformação muito grande. E na época o Goiás não tinha nada. O Goiás, nessa época, quem conheceu o Goiás nessa época? Quem conhece o Goiás hoje não sabe de nada do Goiás. Não sabe 1% do que era o Goiás, o que foi o Goiás. Não tinha tinha nada. Você jogava basicamente pelo amor à profissão, à camisa, ao clube. Essa é a história. Porque dinheiro não tinha. Até pra você arrumar namorada era difícil. Porque quando você falava que ia arrumar namorada, ninguém te queria. Os pais não deixavam as moças namorar com o jogador. Era difícil. Luvanor, você falou do primeiro jogo, foi perguntado sobre o primeiro gol. Eu gostaria de lembrar, eu não respondi porque eu não me lembro qual foi o primeiro gol, cara. Sinceramente, não me recordo, porque em tantos jogos assim, eu não me lembro qual foi o primeiro gol que eu fiz no profissional. E o primeiro título com a camisa do Goiás? Não, isso aí, profissional? Aí foi em 81, se não me engano. Nós fomos campeões. É um campeonato marcante de 1981, porque é aquele que a Napolina até hoje pede pra si. Ela pede porque, lógico, se eu tivesse no lugar... Não, mas eu sinceramente, é umas coisas que acontecem no futebol, o cara sabe que não pode pôr um determinado jogador porque tá irregular, se você pôr, você vai perder. Mas quando no Brasil as pessoas estão acostumadas a passar por cima, empurrar com a barriga, vai não fazer isso, porque aqui nós damos, é o país do jeitinho, tal, pode pôr pra jogar. Mas os diretores já sabiam que ia ser campeão, que o ia perder o ponto e ia ser campeão. Mas foi um negócio assim, não era bem aquilo que a gente queria. A gente queria ganhar o jogo, ficou 1-1 jogo e o Anapolino, se não tivesse jogador regular, tinha sido campeão. Como perdeu os pontos, o Goiás tinha sido campeão. Mas nós forçamos o jogo o tempo todo para poder ganhar o jogo dentro de campo, para não ter que entrar naquilo. Então nós ficamos assim, triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque empatou o jogo, nós queríamos ganhar lá dentro, mas ao mesmo tempo feliz porque tinha sido campeão em razão da irregularidade do jogador da Napolina, né? E aí, em 1983, você volta a conquistar o título pelo Goiás, inclusive esse é um ano emblemático, né, para a sua carreira. O que você recorda daquele segundo título, o de 1983? Bom, aí já era um time massa, né? Um time muito bem... Um dos melhores times que o Goiás já teve, na minha opinião. Era um time que tinha uma confiança muito grande, tinha um esquema de jogo... Os jogadores se entendiam muito, se conheciam muito, tinha um esquema de jogo excelente, uma movimentação constante que confundia qualquer clube, e a confiança era tão grande que nós sabíamos que nós já entrávamos em campo, sabíamos que vamos ganhar 2-0, 3-0, mas nós vamos ganhar. Era uma coisa que passava confiança jogador para jogador, e os jogadores se conheciam tão bem que nós formamos um grupo aqueles anos nós jogamos junto, que os jogadores se conheciam tão bem, só no olhar você já sabia onde é que ia pedir a bola, onde é que ia meter a bola, a movimentação que ia fazer, você fazia a sua movimentação. Aliás, são coisas que tem que ser no Brasil de hoje, que hoje, infelizmente, não tem. Você fazia a sua movimentação em função da movimentação do seu companheiro. Então era um esquema maravilhoso. Então era um time maravilhoso de 83, que nós fomos tricampeões depois lá, e... Inclusive temos o final contra o Mineiro. O Mineiro chegou na final, o time interior era muito forte. Começou a final, lá nós já metemos logo 3-0. E aí o que acontece? Virou o segundo tempo e naquela época era normal a torcida descer e invadir o estádio
e deixar os jogadores tudo pelado, tudo nu. Você só saía com a cueca, quem conseguia sair. Então, nós já tínhamos sido campeões muitas vezes, em 81, já tinha sido campeão no Rodão, já sabia. Quando nós estávamos 3-0, a torcida no segundo tempo foi e... mais engraçado isso, cara. Isso aí tinha que ter registrado em televisão. A torcida do Goiás desceu e ficou na risca do campo. Não tinha... Podia. Não tinha policiamento, não tinha nada. Ficou lá. Aí, o que aconteceu? Nós combinamos dentro de campo, nós já sabíamos que a hora que o juiz apitasse, eles invadiam para tomar tudo. Mas só que, poxa, cara, você depois de 90 minutos correndo, cansado, põe 30 pessoas em cima de você, abafada, perigoso, até deu uma parada cardíaca, porque você agredia, tomava roupa, brigava, rasgava a roupa, calção, meia, chuteira, você saía, e aquele monte de gente, e muita gente bêbada, porque bebia cerveja, lógico, era entusiasmado, bebia cerveja, eu lembro direitinho, aquele calor daquele tanto de gente, assim, era terrível, isso aí era terrível, cara, era terrível isso aí o que acontece? 3-0, o Goiás vai ser campeão, a torcida foi e desceu, aí nós, defendendo o gol do vestiário do Goiás. O que aconteceu? Nós voltamos tudo para dentro da área. Por quê? Porque a hora que o juiz apitasse, nós vazávamos na boca do túnel. O que acontece? A bola não saía da nossa área, o Mineiro fez gol. Rapaz, e o treinador Apolo gritando, sai, o que vocês estão fazendo aí? Não estou entendendo nada. E a torcida toda ao redor, cheio. Saiu do horário cheio. Aí nós, ninguém queria ir. O Túlio era o cara mais adiantado do nosso time, estava dentro da meia-lua nossa. Você imagina, o cara mais adiantado do time. Já sai a bola de novo, a bola não sai dali, outro gol. Do Mineiro. Do Mineiro. Foi, meu Deus do céu, cara. E eu falando pro juiz, na hora que você for apitar, você me avisa. Não lembro que era o juiz. Se você for terminar, me avisa. Rapaz, esse Lapola ficava louco. Todo mundo louco. A bola, nós tudo dentro da nossa grande área. Você imagina, um time do Goiás ganhando 3-0, tomou 2 gols em 10 minutos, não sei. E a bola ali, né? Qualquer hora essa bola entra e aí? Como é que vai? Rapaz, a hora que esse cara apitou, meu Deus do céu. Rapaz, você só viu tudo. Mas aí não adiantava, porque a torcida estava ali no túnel. A torcida invadiu. Eu disse, do gramado, acredita quem quiser. Quem quiser acreditar, acredita. Do gramado, as escadinhas ali, do gramado, até dentro do túnel do vestiário nosso, sem pisar no chão. O Eduardo, goleiro, passou na frente, era um monstro, atropelando todo mundo, pisando todo mundo. Era ignorante demais, né? E aí foi o que tanto de jogar tudo verde assim, os caras agarrando e brigando. Teve um cara que agarrou no pé dele, e eu fui segurando o ombro dele assim, não pisei no chão. Nele, nos outros jogadores assim, não, mas nunca vi aquilo, parecia uma boiada estourada, cara. E ele foi descendo as escadas assim, arrastando, ele era forte demais, e eu segurando ele assim. Aí quando chegou na porta, essa porta normal, do vestiário lá, não entra aquele tanto de gente. Aí teve um cara que desceu do campo até lá, segurado no pé dele. E ele chegou e brigando, me solta. E ele fez assim, e o cara não soltou, bateu a cabeça no portal, desmaiou na hora. Aí virou aquele monte de gente caindo, desmaiado assim, o jogador veio, tudo passou por cima, o segurança do Goiás, com os diretores, com os treinadores, tudo lá dentro, fecha a porta daqui. Uma coisa de louco, cara. Eu não esqueço desse detalhe, porque eu disse, sem pisar no chão, e eu olhei pra trás e eu vi esse cara da porrada que ele deu na porta, ele desmaiou, cara. Eu fiquei muito preocupado na hora, porque eu vi o cara desmaiando. Era gente demais. Era muita gente. E aí entrou jogador tudo rasgado, né? Tudo rasgado. Aí cadê o Nilton? O cara mais inteligente, Nilton. O Nilton, sabe o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele, em vez de ficar lá, ele foi lá pro outro lado. Todo mundo queria um jogador que ele ficou sozinho. Deu a volta de onde entra ali no meio do campo, Ele deu a volta por lá, pronto, aconteceu. Depois de uns 15 minutos chegou o Nilton. Foi, mas vocês é burro. Vocês foram lá, correu pra dentro da área, eu fiquei lá na ponta esquerda, livre lá, e pronto. Não teve nada com o Nilton. Luvanor é o nosso convidado hoje em um programa recheado de histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. A seguir vamos querer saber sobre a transferência para o Catânia. Muitas pessoas consideram que esta foi uma das grandes viradas, um dos grandes marcos da história do Goiás. Geliezer, João Paulo, Vinícius. Na volta, muito mais de Luvanor. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol.
Na década de 70 era natural que o centroavante fosse o artilheiro da equipe. A situação não era diferente no futebol goiano. No Campeonato Brasileiro de 1979, 6 equipes representaram o estado de Goiás. Em todas elas, o centroavante se destacou na competição e foi o artilheiro. Éber do Goiás e Puruca do Vila Nova fizeram 9 gols cada um no Brasileirão. Zé Carlos Paulista da Napolina marcou 8 vezes. Alcino, do Atlético, fez 6. Nivaldo foi artilheiro do Goiânia e Roberto Bombinha do Itumbiara. Ambos fizeram 3 gols. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Luvanor, Vinícius, João Paulo, Girlieser. O Goiás já chegou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, foi na Libertadores, foi vice-campeão da Copa do Brasil, inclusive com você, mais à frente você vai falar dessa sua passagem do vice-campeonato da Copa do Brasil. Mas para muitos torcedores do Goiás, inclusive tem vários torcedores do Goiás que torcem para o Goiás por conta daquela competição. A maior competição nacional que o Goiás fez foi aquele Campeonato Brasileiro de 1983. Eu queria que você contasse pra gente assim, sobre aquele elenco, sobre aquele campeonato, a importância que ele teve na sua carreira. Olha, para nós também foi uma coisa importantíssima na minha vida e dos jogadores que lá estavam, porque a metade daquele clube era formado na base. Aqueles jogadores que eu comentei você no começo, nas categorias de base, o Adalberto, o Gilson Jader, Adalberto Sabão, o Gilson Jader, o Zé Teodoro, o Carlos Alberto, a metade do time era feito na base. Acontece o seguinte, se essa situação tivesse sido hoje no Goiás, eu acho que o resultado teria sido outro. Porque hoje o Goiás, que eu digo já de uns 15 anos para cá, e o Goiás vem melhorando cada dia, a preparação que o Goiás dá para os atletas dele hoje é muito grande. Hoje tem psicólogo, tem assistente social, tem 5, 6 médicos à vontade, dentista, tudo que nós não tínhamos naquela época, o Goiás tem hoje de sobra, trombando lá dentro. Então o que aconteceu naquele ano? O time era muito bom. E nós fomos ganhando, e foi ajeitando, e foi chegando, e foi desclassificando. Era 40 e tantos times. Para mim foi o campeonato mais difícil que nós já disputamos, porque eram 44 times, se não me engano. E nós fomos chegando na final, desclassificando Fluminense, Corinthians, aquele povo todo. O que faltou para nós? Faltou preparação, porque quando nós chegamos entre os 4 grandes lá, nós levamos um susto. Nós olhávamos para a cara do outro, aquele monte de menino, com mais uns 4 ou 5 mais experientes, e só. Nós assustamos. Essa é a realidade, nós assustamos. Tanto é que... porque por exemplo, quando o Guarani, em 83, nós tínhamos que ganhar para classificar, e o Corinthians jogava com o Flamengo no Morumbi, que tinha que golear o Flamengo para poder passar. O Corinthians ganhou de 5-0 do Flamengo no Morumbi, com 60 mil pessoas lá, e nós ganhamos do Guarani dentro de Campinas, de 2-1. E tinha um jogador nosso, que é o Paulo Nelo, que é o único que sabia do resultado, porque o jornalista atrás do gol falava para ele, só serve se ganhar, porque o Corinthians está goleando o Flamengo para ir para as finais, e era renda demais. Imagina Corinthians e Flamengo numa final de campeonato brasileiro. E o Paulo Nelo falava para nós toda hora, vamos para frente, gente, estava 1-1 o jogo. Gente, vamos para frente. Nós não entendia direito, por que o Paulo Nelo falava aquilo, por que nós vamos para frente? Espera um pouco, vamos ver o que acontece no jogo aqui, vamos organizar o meio aqui, organizar direitinho o dia, vamos postar aqui. E ele gritando, vamos para frente, até que quando eu fiz o gol lá, e nós ganhamos, desclassificou o Corinthians, 5-0. Então, nós levamos um susto, porque depois ficou Goiás, Santos, Flamengo e tem um outro, Atlético Mineiro. E nós levamos um susto, porque a preparação, faltou preparação. Era um time jovem, mesclado com jogadores jovens, que enfrentava cada dia um desafio grande, um time grande, diferente, e depois, no final, nós tinha ganhado o Santos aqui, empatamos, o Santos foi para a final. Além desse campeonato onde você se destacou, teve também as convocações para a seleção brasileira que disputou Toulon
E tudo isso fez com que o Catania quisesse te contratar. Como foi essa história? Depois que quando nós, ao término do Campeonato Brasileiro, nós chegamos praticamente nas finais lá, quando a seleção me convocou para ir para Toulon, nós fomos tricampeões de Toulon em 83. Naquela época era igual a Copa do Mundo antiga, a Júlio Rimet, quem ganhava 3 Copas trazia a taça. Em Toulon era também assim. E lá eles fizeram tudo para não ganhar, porque o Brasil não ganhar porque trazia a taça. Nós fomos tricampeões, trouxe a taça. E lá foi muito bom para mim, porque eu fui o artilheiro e fui escolhido o melhor jogador do torneio. Quando eu voltei, como é um torneio que é visto pela Europa toda, do mundo inteiro, lá estão todos os empresários e treinador olhando o jogador, porque é time do mundo inteiro lá. E ali eles fazem as contratações. Quando eu voltei já estava praticamente vendido para a Itália, né? Em 83. Em razão da campanha que nós fizemos, a participação em Toulon, a campanha boa que nós fizemos. Quando eu voltei, aí já fui vendido para a Itália. Conhecia o Catania? Tinha algum? Porque hoje em dia a internet facilita muito buscar informações. Jogos passam de todos os campeonatos nacionais e europeus. O que você sabia do Catania? Sabia nada. Rapaz, foi um negócio esquisito demais, cara. Tem hora que eu penso que eu não digo arrependido, mas eu tinha que eu não sei, tem algumas coisas na vida que a gente não consegue entender nunca. Eu tava no treino à tarde, o Brandão era o presidente e acabou o treino, o Brandão me chama por volta das 5 horas, 5h30 me chama: você foi vendido pro Catania na Itália, mas você não pode contar nada pra ninguém, nem pro seu pai. Porque meu pai ia perguntar, ia questionar. Por que isso, por que aquilo, quem comprou, como é que é? Ia questionar, lógico. E todos nós tínhamos uma vontade muito grande de sair do Goiás, almejar alguma coisa grande, um time grande, procurar uma vida melhor, uma estabilidade, uma carreira melhor, ser alguma coisa, almejar a seleção brasileira principal, a Copa do Mundo. E todos os jogadores lá era assim. Se algum falar, é mentira, é hipócrita. Então, quando ele falou, eu vi em mente que eu tinha vindo de Toulon, campeão, e estava com essa experiência toda. Então era a oportunidade de eu sair do Goiás para um grande centro, um grande campeonato, para a Europa, uma coisa inédita em Goiás. Quando eu cheguei em Catania, na Itália, eles não sabiam que Goiás é o quê? O que é Goiás? O que tem lá? Lá tem índio, tem muito, lá tem muito, não vai lá não. Brincando com os amigos meus, né? Então eu vi ali a oportunidade de poder sair para um grande centro e resolver um problema de família, porque minha família sempre foi muito pobre, muito humilde. Muito humilde, muito pobre, né? Meu pai trabalhou até morrer, minha mãe trabalhou até não dar conta mais, até eu conseguir alguma coisa para poder tirar ela do trabalho, mas até então trabalhava normal. Meu pai era dono de bar, ficava ele e minha mãe até de madrugada tomando conta, era normal, vida normal de sempre. Então eu vi ali a oportunidade de tirar minha família daquela situação, uma situação muito melhor. E foi como eu fui. Ele falou: você vai embora, arruma sua mala, amanhã cedinho, amanhã meio-dia você já vem para casa, vai viajar, tá pronto já o negócio. O negócio feito assim, em questão de minuto. E eu cheguei em casa, comecei a arrumar a mala e meu pai perguntou: o que é isso? O que é aquilo? Porque eu não podia perguntar. Cara, isso eu tenho um arrependimento muito grande. Veja você como é que é a vida. Quando foi no outro dia, acordei cedinho para me viajar, tinha aparecido cachumba. Eu viajei com cachumba daqui para Itália. Agora que coisa mais louca, cara. Aí eu já tive que abrir o jogo, falei pro meu pai e tal, que estava sendo vendido para Itália. E eu fui daqui para Itália, voltei com cachumba, fui lá fazer o exame médico, assinar o contrato, mas até então ninguém sabia onde é que era Catania. Sabia que era na Itália, o campeonato italiano, Série A, duro, difícil, era o campeonato mais duro, que ainda é o campeonato mais duro, mais difícil que se disputa hoje. E aí foi quando nós viajamos, né, a Itália. E essa negociação, ela é cercada de muito folclore. Um dos nossos primeiros personagens, aliás, o primeiro personagem do futebol de Goiás, suas histórias, o Ailê Pinheiro, falou da negociação e o temor da máfia siciliana. Isso passava pela sua cabeça? Não, passava porque nós, a vida inteira, assistindo esses filmes aí de máfia, quer dizer, o mundo inteiro sabe a máfia siciliana. Tudo sabia, e lá é o berço da máfia, lá onde nasceu a máfia, uma cidadezinha pertinho de Catania, chama Corleone, lá é onde fundou a máfia. Se você vê o tamanho da cidade, você vai que é mentira. Então todo mundo sabia a máfia italiana, mas sabia que era Sicília. Quando falava em Sicília, todo mundo tinha medo. E tinha que ter medo mesmo, porque lá não era fácil. Aí viajamos, o seu Ailê, o Brandão e o Gerardo Nandulfo, o cara que intermediou o negócio com os italianos, e aqui.
Rapaz, essa viagem pra Itália, o Ailê deu um presente pra essa imprensa goiana, que foi brincadeira. Ele levou acho que 20 jornalistas, tudo por conta, sem pagar nada. Tudo por conta de presente. Foi a maior farra que eu vi a imprensa de Goiás fazer. Porque os caras ficam 20 jornalistas, tudo por conta, na Europa, em Roma, passeando pra tudo quanto é bando, tudo por conta, não gastaram nada. Eram uns 20 jornalistas. Mas era farra em cima de farra, porque eles iam pra Roma, iam pra perto de Nápoles, ia conhecendo aquilo ali, fazendo jogo amistoso, até chegar a pagar o jogo que tinha no contrato contra o Catania, até na Sicília. Né? Então foi uma festa, cara, esse negócio, sabe? E foi muito bom, pra mim, pro Goiás, eu acho que pra todos nós, pra imprensa que abriu o mercado, o povo começou a conhecer Goiás, saber onde é Goiás, o que tem em Goiás, aí abriu até a abertura, não deixa de ser uma abertura muito grande pro estado, pra cidade, pro futebol, etc, enfim, né? O Ailê também falou que foi através do dinheiro dessa negociação que o Goiás conseguiu adquirir a área onde foi construído o CT. Exato. Aí eu queria saber de você como que é entrar no CT, passar lá na porta. Rapaz, aí foi o seguinte, com o dinheiro, tinha um dono da fazenda lá, os oitalqueiros, ofereceu a área pro Edmo, pro saudoso Edmo, o irmão da Ailê. E o Edmo, quando aconteceu a negociação, o volume de... Rapaz, era tanto dinheiro que nós colocávamos no papel zero, era zero demais. Nós falamos, não tem isso não, tá errado. Vamos fazer de novo a conta. Era tantos dólares, vamos colocar aqui. Mas é zero demais, era zero demais. Imagina você que na época nós ganhava era 3, 4 salários mínimos no Goiás. E ainda bem que era zero à direita, né? À direita. Imagina você que o maior atacante do Goiás, quando eu fui lá, o maior atacante do Brasil, o maior era o Dadá Maravilha. Quando o Goiás fez essa campanha que me projetou para você para lá, ele pediu, deu uma confusão muito grande no Goiás. O Goiás foi contratar o Dadá Maravilha, o maior artilheiro do Brasil, ele queria um Fusca. E cadê o dinheiro para pagar o Fusca? Um Fusca de luva, só você me deu um Fusca. E ele chegou apresentando o Goiás de Fusquinha branco. Você imagina um Fusca. Hoje você vê os caras andando de Mercedes, Audi. Aí, né? Então esse dinheiro que veio de lá, o cara ofereceu essa fazenda pro Edmo, o Edmo falou, não, vou comprar não, compra pro Goiás. Aí com o dinheiro, o Carlos Chay, ex-presidente, saudoso Carlos Chay, ele me contou o seguinte, na época, que o Goiás pegou a metade do dinheiro e comprou o CD. A outra metade estruturou tudo, pagou dívida, que todo mundo tinha dívida, lógico. E ele me contou isso. Então o dinheiro lá serviu para comprar o CT, estruturar serrinha, montar time, pagar dívida, sanear tudo e começar a alavancar tudo. Né? Agora, com relação a... Quando você entra lá, a história passa tudo na sua cabeça. Sabe, é um orgulho muito grande. A história passa tudo na sua cabeça. Sabe? Coisa de 40 anos atrás, hoje. Aí você vê tudo aqui. Muitas pessoas, você olha lá assim, que trabalha, não sabe nem quem você é. Passa a perder você. Não por sentimento algum, mas porque são pessoas jovens, não sabem a história do Goiás, não sabem o que aconteceu no passado, né? Recente. Então... Mas eu te falo, toda vez que a gente vai lá, é um orgulho muito grande que a gente sente. Luvano, e como foi futebolisticamente para você lá na Itália? Não, lá eu esperava muito mais, porque quando eu cheguei lá, o Catania era um time que tinha vindo da segunda divisão e tinha muitos anos que não disputava a primeira divisão. Muito tempo que não disputava a primeira divisão. O que acontece? Eles montaram esse time rapidamente lá, o treinador e o presidente do Catania resolveu premiar aqueles jogadores que subiram da Série B para a Série A, mas não tinha a menor condição. Mas como o cara conseguiu subir o time da segunda divisão para a primeira, ele resolveu premiar esse jogador, mas jogador sem a menor condição. Então não foi bom em termos de futebol, porque eram jogadores que não davam conta da Série A. É muito difícil na Série A italiana. É o teste. O jogador que quer jogar na Europa tem que jogar na Itália. Se ele se der bem na Itália, vai dar bem em qualquer outro lugar. Então não foi bom, porque nós caímos, eu disputei 2 anos na Série B. E aí, para mim sair de lá, ele com essa política dele trocou várias vezes treinador com a mesma qualidade, era um treinador que não tinha tanta qualidade, mas eles não queriam montar time para subir de novo, não queria montar um time competitivo, então foi quando eu resolvi voltar. E era um cara que gostava muito de mim, o dono do Catania, porque lá não é o presidente dono, é o proprietário, hoje falecido. Falou, não vendo, não dou o passe e não empresto, você é meu, você vai ficar aqui. Eu falei, rapaz do céu, você tá brincando, eu vou embora. Acabou o contrato, 3 anos, ele falou, não vendo, não te dou o passe e não te empresto, eu quero que você fique aqui comigo. Eu falei, não fico não, vou embora.
Foi quando eu fiquei parado mais de ano, né? Quase 1 ano e meio, e aí a minha esposa, por uma coincidência muito grande, achou o Figa. O Figa me conhecia desde a época que já jogava no Goiás, e aí o Figa entrou na justiça e gastou 1 ano e meio para me liberar de lá. O que você fazia nesse 1 ano e meio? Ficava na fazenda, chorando as mágoas, porque o jogador é muito difícil, cara. O cara que... Jogador, né? Tô falando que o cara que tem uma trajetória, que tem uma história, que tem um vínculo muito forte. O atleta profissional é muito difícil. Você não consegue se desligar. Até quando para, é uma dificuldade muito grande, porque eu entendo hoje, diferente da nossa época, você tem que parar já com atividade tranquila, assim, e estabilizada, diferente da nossa época. E quando você, na nossa época, você vai chegando à idade, você não tem mesmo rendimento de antigamente, isso é natural. Aos 30 e poucos anos, você já não é mais aquele menino de 22, 23, você está com 34, 35 anos, é a mesma coisa. E aí, mas a paixão, o amor pela profissão, pelo futebol é muito grande, você não consegue se desligar, então você sofre muito ficar longe de futebol. E eu ficava longe de futebol, novo, com 26 anos, e sofria muito com isso, porque eu não podia exercer a profissão, porque o cara não me liberava, não vendia e não emprestava. Eu nunca ouvi falar isso. E eu não podia jogar, quer dizer, ia eu ficando velho, passando a minha idade, e eu sem jogar. Ficava na fazenda, em casa, com minha esposa, minha família, e muito triste, mas muito profundamente triste, em razão disso. Passando a minha idade, vendo o tempo passar, e não posso jogar porque não tinha liberação do meu time de origem, né? Então, foi 1 ano e meio muito difícil. E a seguir, na sequência, já na reta final do futebol de Goiás, suas histórias, com você tinha que ser uns 3 programas, viu, Livanor? Nós vamos... mas eu deixei muita coisa pra trás, porque se for contar aqui, vai ficar muito tempo, né? Mas isso é o que faz a diferença. A seguir, vamos já com a reta final do futebol de Goiás, suas histórias. Nós temos que falar de suas passagens pelo Vila, pelo Atlético, e teve o encerramento da carreira na Napolina, além dos times grandes do futebol nacional. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondo. Não saia daí. Futebol de Goiás volta com muito mais histórias de Luvanor. Memórias de quem viveu a história. Minha nobre família goiana, eu tenho as melhores recordações de Luvanor Donizete Borges como jogador de futebol. Eu acompanhei a carreira do Luvanor desde os primeiros passos que ele deu na profissão lá na equipe do Goiás. Eu vi partidas memoráveis do Luvanor. Numa delas, que acabou culminando com a venda dele para a Itália, foi num jogo do Goiás contra o Guarani em Campinas, um jogo super importante para o Goiás, que ele fez 2 gols na vitória que o Goiás conquistou lá, super importante, que tirou o Goiás de uma situação. Ele marcou esses gols em cima de um jogador que depois vinha a ser convocado, ou que já tinha sido convocado para a seleção brasileira, e que era inclusive titular, que era o Júlio César, aquele morenão, zagueiro do Guarani, que acabou se transferindo para o futebol da Itália. E o Luvanor fez festa em cima dele. Foi um jogo em que estava alta cúpula do Goiás, Federação Goiana de Futebol, imprensa em massa lá, e o Luvanor destruiu o time do Guarani. Naquele jogo, ele foi vendido para a Itália. Logo em seguida, ele foi vendido. E como o Goiás fez um bom negócio com o time do Catania, que fica na Sicília, né, lá na Itália, o Goiás resolveu fazer um jogo, fez parte da transação, um jogo lá em Catania. E o Goiás acabou fazendo convite para alguns jornalistas acompanharem a delegação. Eu me lembro que na Rádio Brasil Central, na época, eu e o Lédio Gonçalves fomos escalados para a viagem. Eu não sei se por conta do Goiás ou por conta da rádio. A verdade é que foram mais jornalistas, o Batista Cardoso, o Jair Cardoso, o Jorge Cajuru e, se não me engano, o Paulo Augusto, que acompanharam a delegação. Eu fui para trabalhar, não fui para passear. Foi uma viagem que o Goiás parou em Roma,
ficou um dia por lá, pessoal conhecer o Vaticano, depois pegou um voo para Catânia, fomos lá na boca do vulcão do Etna, numa cidadezinha que chama Taormina, que fica também lá na Sicília. Foi uma viagem espetacular. Eu lembro que era o Paulo Gonçalves, era Robson Alves, era Adalberto Sabão, era Bill, todo esse pessoal no time do Goiás. E foi um jogo que o Goiás fez contra o Catânia, o pessoal lá nem tinha conhecimento de como se fazia uma transmissão esportiva, era um fato novo para eles, aquele monte de fio lá embaixo, eu segurando, o Lédio Gonçalves transmitindo, e o Cajuru queria acompanhar a gente, não queria ficar atrás, pegou um telefone, nunca tinha transmitido um jogo de futebol na vida dele, acabou transmitindo também, cortava aqui, cortava ali, mas ele ia levando da forma como dava, lutador como era, ele conseguiu fazer boa parte da transmissão, mas eu e o Lédio não tivemos problemas, transmitimos o jogo inteiro. Foi uma atração, como eu disse, fui filmado puxando aquele maletão com fio lá dentro do estádio do Catânia. E foi essa viagem assim que a gente foi, sei que foi Edmo Pinheiro, saudoso Edmo, foi a Ilê Pinheiro com a esposa, o Edmo com a esposa, outros dirigentes do Goiás que foram também. Sim, foi uma festa, na realidade foi uma viagem de turismo que se fez naquela época lá. Eu fui para trabalhar, mas os convidados do Goiás foram para passear. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, Rede da Construção, Clínica Veterinária Dog Company e Shopping do Escritório. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. E você bastante emocionado, Luvanor, falava no bloco anterior sobre esse tempo que ficou parado. Como é que foi o contato a partir do momento que conseguiu a liberação na justiça e pôde voltar a vestir a camisa de um clube, a jogar futebol? Cara, foi maravilhoso, sabe? Você ficar parado mais de ano, vendo o tempo passar, porque jogador, diferente das outras profissões, você tem a data limite. E eu vendo aquilo, né, e não poder fazer a coisa que eu mais gostava, que era ser jogador, e através da intercessão do Juan Figo, que foi meu empresário, com a ajuda muito grande da minha esposa, que quem conseguiu colocar isso em prática, eu pude voltar ao Santos. E aliás, o Santos é um time que eu sou muito grato, porque resolveu acreditar em mim, mesmo depois de um ano e meio parado, me deu a oportunidade. Eu sou muito grato ao Santos, aos times que eu atuei, porque eu fui muito bem tratado em todos. Agradeço muito a cada um, sabe? Tenho uma simpatia muito grande por todos. Então, eu voltando a jogar ao Santos, voltar a começar a minha carreira novamente, foi maravilhoso. E aí depois você passou pelo Flamengo do Rio, né, Luvanor, e foi jogar no Sporting, lá de Barranquilha, na Colômbia. Que lembranças que você traz dessa sua passagem lá pelo futebol colombiano? A lembrança não é muito boa não, porque eu tive que sair corrido de lá. A mesma história. Eu passei no Santos, fui pro Flamengo. Do Flamengo, o Juan Figo estava montando um time em Barranquilha, mandou 3 jogadores e uma comissão técnica. A comissão técnica era o Nelson e o Vadão, treinador e preparador físico, e jogador eu, o Rômulo do Atlético Mineiro e o Edson Borges do Curitiba. E montou o time lá. E chegando em Barranquilha, no primeiro dia, ninguém conhecia nada de Colômbia, do Sporting da Barranquilha, mas o Juan era empresário de todos nós, de me ajudar demais a sair da Itália, não tem como você falar não. E nós fomos lá fazer um contrato de 1 ano, disputar o Campeonato Colombiano. Chegando lá, na primeira noite, o presidente mandou nos buscar no aeroporto e mandou pro hotel e já com um recado: vou passar tal hora para você jantar com a gente. Beleza. Rapaz, quando foi lá para 7, 8 horas, passou a comitiva dele e levou a gente pro restaurante lá. Chegou lá, o restaurante só tinha praticamente nós, restaurante fechado, com segurança na porta, um do lado dele, um cara quase 2 metros de altura, cabeludo, barbudo, bigodudo, um negócio esquisito. Eu já fui achando estranho. Ele já perguntou pra mim, eu tinha vindo do Flamengo, né, um respeito muito grande, né? Por que você gosta de beber? Eu falei, eu gosto de vinho, sou bebedor de vinho. Ele chamou o garçom, mandou trazer uma caixa. O presidente, dá uma caixa. Eu falei, o que é isso? E agora você imagina, a apresentação, nós lá, o cara manda trazer uma caixa de vinho, nós bebendo esse vinho, nós tava ficando meio tonto, aí ele
Aí o restaurante não tinha mais ninguém, só tinha nós, a comissão técnica, o jogador, a comissão técnica nossa, os dirigentes dele, ele, os capangas dele, um lá fora. Eu observando tudo, achando muito estranho. Quando é férias, ele fala, vou no banheiro, aí o cara vai com ele. Mais uns 10 minutos, vou no banheiro de novo. Quando ele voltou, ele já voltou com o bigode branco. Eu falei, rapaz do céu. No primeiro dia, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim amarrar o burro? E aí já fiquei meio encabulado com aquilo, né? E aí, rapaz... E fomos pro jogo, fomos pro treino. Chegamos, um time não tinha estrutura nenhuma, mas era um pedido do Juan Fica, a gente não tinha como, tinha que procurar fazer o melhor, e nós fizemos o melhor lá todos. Mas com 2 meses que nós lá estávamos, o Nelson e o Vadão, era coincidentemente naquela época da guerra com o Pablo Escobar, com o governo, aquela lambança toda lá, e ele era envolvido no meio do tráfico, né, o presidente. O Nelson e o Vadão resolveram vir embora, falou, não vou ficar aqui não, eu tô com medo disso aqui, eu vou vazar. E vieram embora. E ficou eu, o Romulo e o Edson Borges. Aí ele gostava muito de mim, tinha respeito, e ninguém conversava com ele. Para conversar com ele tinha que marcar hora, dia, tinha que marcar data, tinha que esperar a vontade dele. Aí um dia lá não tinha jogo no domingo, as esposas não tinham ido ainda. Os jogadores falaram assim, vai lá, eu sei, ele gosta de você, vai lá, pede o carro dele emprestado para nós ir lá em Cartagena. Cartagena é uma cidade vizinha, histórica, muito bonita. E eu fui. Cheguei lá, falei, chamava Barros, conversar com o senhor, gastei meia hora para conversar com ele. Aí ele conversava muito alto, ele conversava aqui, escutava assim uns 100 metros, 50 metros, assim, dependendo de onde ele estava, assim, porque ele achava que ele era o dono da cidade, mexia com drogas, trem, tudo, delinquente. Aí, o que você veio fazer aqui? Falei, eu vim cá pensar um pedido pro senhor, queria que o senhor me preste o carro, porque amanhã não tem jogo, tá nós 3 jogadores no hotel, ficar 3 dias no hotel sozinho, eu queria conhecer Cartagena, cidade histórica, muito... falada, conhecida. Eu queria ir lá conhecer e nós estamos a pé, porque não tem carro ainda. Eu queria que o senhor emprestasse o carro do senhor. Ele falou assim, não vou emprestar não, mas não nessa tonalidade, né? Eu falei, mas por que, presidente? Qual é o problema? Não vou emprestar porque se você for com o meu carro lá em Cartagena, eles vão explodir o carro com vocês dentro. Eu não posso emprestar o carro. Eu falei, como é que é o negócio? Eu falei, você tá brincando comigo? Eu falei, não vou emprestar carro não, porque eles podem explodir o carro com vocês dentro lá. Eles vão conhecer meu carro. Aí eu comecei a ficar com medo. E pra mim sair de lá foi difícil. Então você encarou a guerrilha colombiana e a máfia siciliana ao longo da carreira futebolística? Agora pensa bem você, eu saí daqui, fui pra Sicília, o berço da máfia, fiquei 1 ano e meio parado, porque o homem lá, o dono do Catânia, um cara, Deus o tenha hoje, né? Mas com muita força, me deixou 1 ano e meio parado. Saí de lá, vou pra Colômbia, o cara não queria deixar eu sair da Colômbia. Mas você conseguiu e foi parar no Vila Nova. Como que foi vestir a camisa do Vila, maior rival do Goiás? Não, foi muito bom. O Vila, embora tenha formado um time às pressas, quando eu cheguei, eu acho que foi o último jogador a chegar, já tinha uns jogadores, o time já estava no meio do campeonato, eu tive a oportunidade de jogar no Vila, ser vice-artilheiro, ser vice-campeão, e tinha um time muito bom, foi formado às pressas. Isso em 89, né? É, e... Logo quando eu cheguei, eu observei muita resistência com relação aos torcedores. Sabe? Muitos torcedores tinham aquela resistência por causa do perfil meu, com a ligação de onde eu vim, onde eu comecei como atleta, tive a maior parte da minha vida dentro do clube, que era o Goiás. Mas aí depois, no decorrer dos dias, os jogos vão acontecendo, as vitórias vão aparecendo e você vai se destacando e as coisas foram ficando tranquilas. Agora... Um fato estranho, engraçado que eu achei do Vila Nova foi vice-campeão com um time formado às pressas, jogando contra um Goiás bem estruturado, um time armado há muito tempo, com excelentes jogadores. Quando nós terminou o campeonato, fomos apresentar 2 dias depois, começava o campeonato da Série B, eu tinha certeza absoluta que o Vila Nova, com aquele time, ia subir para a Série A. Quando nós chegamos lá 2 dias depois para apresentar, tinha desmanchado tudo, eu nunca vi um negócio daquele. Tinha desfeito a diretoria, tinha desmanchado os jogadores, todo mundo foi para um canto, desmanchou o time todinho 2 dias depois. Uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, porque é um time formado, não é fácil você formar um time. Jogadores que se conhecem, que combinam, que tem um esquema, que tem um foco, tem uma determinação, que tem um objetivo. Era subir para a Série A tranquilamente, não tinha dúvida. Quando nós chegamos a apresentar lá, eu falei, cadê o fulano? Saiu, fulano foi embora, o diretor saiu. Acabou o time, eu nunca vi um negócio daquele. Uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, por isso, em 90, você volta pro Goiás? Aí fui pro Internacional. Do Internacional eu voltei pro Goiás, novamente, quando nós fomos
vice-campeão na Copa do Brasil, chegamos na tricampeão goiano, e depois ainda joguei um campeonato goiano no Atlético, depois do Goiás, e fui pro Bahia, que nós fomos campeões também. Na Bahia fomos campeões quando eu voltei para Napolina e joguei só 3 meses na Napolina, encerrando a carreira. E que lembranças que você traz daquela Copa do Brasil, que o torcedor esmeraldino lamenta até hoje, mano, o Goiás separado. O Wilson tava bravo, até deu uma entrevista dizendo que aquela convocação do Lira pelo Falcão ainda tá engasgada no pescoço dele. No seu também? Rapaz, aquilo virou história. Aquilo, a realidade é essa. Aquilo é fato histórico. Nunca mais apago aquilo. Aquilo lá foi a maior frustração que eu tive na minha vida. Eu não tive tanta frustração no futebol, não, sabe? Tanta tristeza, não. Graças a Deus. Mas aquela ficou marcada, até hoje não esqueço, ninguém esquece. Foi a maior frustração que eu tive na minha vida. Aquilo que aconteceu lá. Tava tudo marcado para não ser, o Goiás não podia ser campeão. O Goiás não podia ser o campeão da Copa do Brasil. Depois foi passando os dias, você começa a fazer as ligações, as coisas que aconteceu antes do jogo, depois do jogo, você vai com a cabeça fria depois, porque depois de um jogo daquele lá, eu fiquei uns 3-4 dias sem sair de casa, sem comer, sem dormir, porque eu sabia que era a última oportunidade que nós tínhamos, todo o grupo, de ser campeão brasileiro pelo Goiás. E talvez o Goiás, quando queria voltar de novo a ter uma chance daquela, talvez nunca mais. Mas o que aconteceu antes, nos dias antes, sabe? Você começa a fazer ligação. O Flamengo tinha 5 jogadores da seleção brasileira, não foi convocado nenhum. 5 jogadores que eram titulares da seleção brasileira. O treinador não convocou nenhuma. O Lira era o único lateral esquerdo de ofício que nós tínhamos, e que 30% das jogadas de gol do Goiás saía com o Lira, pelos escanteios, a jogada trabalhada e as faltas, que ele batia muito bem, e as jogadas pelas laterais esquerdas, entrando pelo meio e pelo fundo, fazendo as jogadas com os atacantes e com os meias. Todo mundo sabia disso, porque o Goiás foi chegando, estava bem no Campeonato Brasileiro, bem na Copa do Brasil. Peraí, o que tem esse time aí? Tem alguma coisa aí que... Então todo mundo já sabia. O que eles fizeram? Convocaram o Lira. Não tinha lateral esquerdo. Teve que improvisar um outro lateral para bolar. Mas aí convocaram o Lira, que ficou no banco da seleção e nem jogou. E os 5 jogadores do Flamengo não foi convocado nenhum. E depois, no dia do jogo, choveu demais, alagou o Serra Dourada, choveu o dia inteiro, a noite inteira. O Goiás não é um time, era um time rápido, leve, que gostava muito de toque de bola, de velocidade. Isso atrapalhou demais no decorrer do jogo. Quando faltavam os 10 minutos finais do jogo, o time estava morto em campo, porque correu muito para poder tirar o prejuízo da derrota do primeiro jogo, e não conseguiu. Então foi uma frustração muito grande, um monte de coisa que aconteceu que a gente não engole. Essa do Lira, essa convocação, como é que você convoca um cara que nunca tinha sido convocado, deixa 5 do outro time sem convocar, desmantelou o esquema do outro time, sabe? E tudo aquilo lá, rapaz, ocasionou que o Goiás não conseguiu, perdeu a decisão pro Flamengo, uma coisa que ficou marcada na nossa vida. Luvano, ainda sobre aquela final, no primeiro jogo, tem um lance que o torcedor do Goiás reclama até hoje, você estava envolvido nele, eu queria ouvir de você. Você sofreu ou não sofreu aquele pênalti lá em Juiz? Foi pênalti. Tava 1-0 pro Flamengo, foi pênalti. Claríssimo. Eu tenho uma vontade de ver aquelas imagens novamente, porque tem tantos anos que eu não vejo aquelas imagens, mas, na minha opinião, foi pênalti. Olha, se o Goiás empata lá de 1-1, empata aqui 0-0, era campeão brasileiro aí. Mas não aconteceu. E tem um questionamento do gol também, que nós sofremos, que o Jorge Batata reclama muito, que foi empurrado pelas costas pelo zagueiro do Flamengo. E o Fernando fez o gol de cabeça num cruzamento, e o Jorge Batata ficou louco dentro de campo. E empurraram ele, o cara cabeceou, fez o gol, acabou 1-0. Mas, na minha opinião, a bola foi pênalti aquele lance. Depois dessa frustração, você participou de 91 do Campeonato Goiano, que foi um título histórico também, que era a primeira vez tricampeão goiano. Aquele título serviu um pouco para lavar a alma, ou o elenco ainda estava muito chateado? Não, mas aí aquilo é um título nacional, né? É um título nacional, que lá ficou marcado pro resto da vida, nos jogadores que participaram. A gente conversa, quando a gente encontra, reúne e toca num assunto, você vê que a tristeza você vê na face de cada um, quando começa a fazer as recordações, lembrar aquilo, coisa que não acontece sempre. Mas você vê que ficou a frustração, a tristeza ficou marcada no resto da vida, porque era um título nacional. Nós sabíamos que não era a última chance, é hoje ou nunca. E nunca mais o Goiás chegou na final brasileira. E nenhum de nós, com exceção do Túlio e do Wilson, que foi campeão, mas num outro time, não no Goiás. Então foi uma frustração muito grande. Depois, é lógico, lá em Minas a gente fala que cura queijo é o tempo, né?
Depois vai passando os tempos, né? Vai cicatrizando. Aí vem os novos campeonatos, os novos objetivos. Aí você vai amenizando a coisa. Engraçado que nós perdemos a final do Flamengo na quarta-feira. E no domingo tinha um Campeonato Brasileiro Goiás e Flamengo. Nós enfiamos 5-1 no Flamengo. Olha o que é a vida. Os destinos da vida que o destino te prega. Depois, à noite, domingo à noite, estava em casa conversando com a minha família e falei, pois é, quarta-feira nós perdemos o título e hoje enfiamos 5-1 no Flamengo. Então são coisas que ficam marcadas na sua vida, fato, realidade, história, nunca mais apaga. E aquilo aí, toda vez que a gente lembra desse negócio, toda vez que eu lembro disso, eu lembro com tristeza. Luvanor, e aí você encerra sua carreira na Anapolina, encerrou do jeito que você esperava, da forma como esperava, ou você imaginava algo diferente? Não, eu não encerrei do jeito que eu queria, não. Eu queria ter encerrado a minha carreira no Goiás. Onde eu comecei e onde eu queria ter encerrado a minha carreira no Goiás. Infelizmente, não foi possível, né? Eu fui para Anapolina, quando voltei do Bahia, nós fomos campeões na Bahia. Quando eu voltei, o treinador era o Márcio Fleury, o presidente era o Pedro Canedo, do Campeonato Goiano. Eu já estava praticamente encerrando a carreira, porque eu tinha um problema no joelho, já estava me atrapalhando muito. Jogando pelo Santos numa Copa dos Campeões, antigamente tinha uma Copa Campeão na Argentina, eu tive uma entrada muito forte no meu joelho, o cara afrouxou meu joelho, nunca mais foi a mesma coisa, mas eu fazia muito musculação, muito fortalecimento, e naquela época se operar um ligamento cruzado significava que você podia encerrar a carreira. E eu fui levando até quando deu. Lógico que quando eu voltei do Bahia, um campeonato muito difícil, você faz 3 jogos em 8 dias, com viagens e os campos alagadiços, muito puxado, eu voltei muito debilitado com o meu joelho, sabe? Mas aí fui para Anapolina, fiquei só 3 meses, não aguentei mais e encerrei a carreira. Mas eu gostaria de ter encerrado a minha carreira no Goiás, foi onde eu comecei. Luvanor, sempre que se fala nos maiores nomes da história do Goiás, o seu nome está presente. Se faz um top 5, lá está o Luvanor, faz um top 3 ali, lá está o Luvanor. Normalmente você rivaliza ali especialmente com o Lincoln e com o Arley nessa condição de maior jogador da história do Goiás. Você se considera o maior jogador da história do Goiás? Juliás, eu levo pro lado de muita honra. Para mim é um motivo de honra, de poder ter participado da história do Goiás, ter feito tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de fazer e de poder chegar nessa comparação com tantos outros jogadores que passaram no Goiás, que excelentes jogadores, são tantos jogadores excelentes. Então eu toda vez que eu ouço isso, eu levo por esse lado. É um motivo de honra, de prazer, de glória para mim, ser comparado a esses grandes jogadores e chegar mais ou menos assim quando faz essa comparação, mas eu prefiro levar por esse lado, sabe? E por um motivo de honra, também nos honra muito aqui do futebol de Goiás e suas histórias, poder ter a oportunidade, esse bate-papo, conhecer um pouco mais e principalmente que as novas gerações de esmeraldinos saibam de onde partiu, saibam detalhes, curiosidades e o quanto foi difícil para o Goiás chegar onde ele está hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui no futebol de Goiás. Beleza, Luvanor? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, quero deixar aquele abraço, dizer que foi um prazer muito grande poder participar. Gostaria de vir outras vezes, se for possível, porque o futebol nos proporciona muita história, muito fato engraçado, muito. A gente às vezes não conta nem 10% do que realmente aconteceu. A gente procura resumir o máximo, trazer o máximo de informações mais detalhadas, assim, porque se você for contar tudo aquilo que você viveu, por exemplo, eu joguei em 10 clubes, eu joguei desde criança, parei com os 34, 35 anos. Se você for contar tudo aquilo que viveu, um dia talvez não baste, né? Mas a gente procura resumir, contar os fatos assim mais importantes, talvez. Então, mas de forma que para mim foi um prazer enorme, sabe, poder participar com vocês do programa. Sempre que for possível, estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Tá aí, então, Luvanor Donizete Borges, o nosso personagem nesta edição do Futebol de Goiás e suas histórias, que nos honrou e nos trouxe muitos detalhes do futebol goiano. João Paulo de Medeiros, Rafael Bessa, Geliezer, que vem por aí. Agora você fica com o quadro da emoção.
vem aí o Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. Jogando pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no dia 27 de outubro de 2010, o Goiás recebeu o Avaí no estádio Serra Dourada. No final, o Verde empatou por 2-2 em Goiânia e conquistou a classificação em Florianópolis. O gol de empate esmeraldino saiu nos acréscimos do segundo tempo, com o artilheiro Rafael Moura, o He-Man. A emoção do gol é de Ronair Mendes. Gol, gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! O maior talento da narração esportiva do Brasil. Ronair Mendes. 47-58, 48, falta 1 minuto. O Goiás tem 1 minuto para empatar no jogo. Tolói para Douglas na meia direita. Empurrou para Marcelo Costa no corredor da ponta direita. Vem levantamento na marca penal. Dominou. Rafael Moura vai chacoalhar. Tirou. Chacoalhou. Grita, galera bonita do Goiás! Rafael Moura, o He-Man, ataca no finzinho do jogo, pra tirar o Verdão do sufoco, pra dar um pouco mais de esperança. 48 do segundo tempo, meu relógio marcava. Ele dominou com tranquilidade no levantamento nas costas da zaga e fuzilou o goleiro Zé Carlos. Camisa número 9, Rafael Moura, o He-Man, e mata o jogo no estádio Serra Dourada. É uma loucura essa figura, Rafael Moura. Demais o gol que ele faz, Rafael Moura. Goiás 2, Avaí 2. Rafael Moura não falha. Rafael Moura chacoalha o coração do doutor Vander Azevedo e seu filho João Antônio, do divino José o Nego, dos filhos Thiago e Natália Coutinho. Goiás 2, Avaí 2, e a galera vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Chacoalhar, chacoalhar, e eu quero ver. Fica por aqui a edição de número 74 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Tem um jogo inesquecível, um fato, tem fotos, detalhes, curiosidades. Quer mais saber do seu time, um perfil daquele ex-jogador? Acesse www.futeboldegoias.com.br e faça parte do nosso time, que tem a missão de resgatar a origem do nosso futebol. Já temos as fichas dos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, do Goiás, do Vila, do Atlético, do Goiânia, nos anos de 73, 74, 75 e 76. Não percam, um abraço e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.